Fala galera, vamos retomar os conteúdos aí de história antiga, né? Espero que todos tenham passado uma boa semana, que tenham aproveitado bem aí as videoaulas, né? Desde já é um espaço aberto nos nossos bate-papos no fórum, também com os questionamentos. É importante a participação de vocês, realmente o retorno de vocês para que a gente possa melhorar, aprimorar as aulas e de fato alcançar vocês mesmo à distância aí. Então hoje, no contexto que nós estamos vivendo dentro da história, nós vamos voltar novamente a falar das civilizações da antiguidade. Agora, apenas como uma grande revisão sobre a Mesopotâmia, povos, né, região que foram habitados por vários povos ali durante a antiguidade, que muitos historiadores trazem como o berço das civilizações, ou seja, onde os grandes agrupamentos humanos começaram a se sedentarizar e ali, em meio ao crescimento populacional, a questão da influência dos rios da região também, os primeiros núcleos urbanos se formaram, as cidades-estados ganharam destaque, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá, pessoal? Mesopotâmia. Mesopotâmia, não tem como nós falarmos da Mesopotâmia sem antes mencionarmos a localidade geográfica. Afinal de contas, tanto a Mesopotâmia como a região do Antigo Egito vão estar situadas numa região conhecida como Crescente Fértil. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Afinal de contas, ele vai traçar uma região que vai ser banhada por grandes rios e que o potencial hidráulico, o potencial hídrico desses rios vai ser utilizado como meio para conduzir essas civilizações que ali vão se instalar, né? Então, na região da Mesopotâmia, que o próprio nome já diz, né, Meso e Potâmia, que vão formar uma palavra que significa rios. Dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? De outro lado, a civilização egípcia vai se desenvolver, né, ao longo ali às margens do rio Nilo. Então essa região que está destacada aí no mapa à direita de vocês, ela vai posicionar, né, geralmente toda a região conhecida como Crescente Fértil. Um mapa mais atualizado, né, mostrando aí a localidade da região da Crescente Fértil, pegando aí vários territórios, pegando vários países aí do mundo contemporâneo, né? Então, já retomando, a palavra Mesopotâmia significa região entre rios, né? Onde possivelmente alguns historiadores afirmam que surgiram aí as mais antigas civilizações que se tem conhecimento. O atual território do Iraque, né? Uma região que já é ocupada há mais de 5.000 anos. Nós vimos que justamente nessa região que os primeiros agrupamentos humanos vão deixar de ser nômades e vão passar a exercer o sedentarismo, ou seja, vão fixar residência e ali vão se desenvolver, né, normas, regras de convivência que vão dar origem às primeiras civilizações, os primeiros primórdios aí da civilização moderna, né? Com o tempo, essas regiões os povos da região vão ter um aprimoramento técnico muito grande, principalmente para poderem coexistir numa região que no seu entorno era bem seco, bem árido. Então vão conseguir ter um grande aprimoramento técnico às margens dos rios, né, para conter a força das águas. Então calendários eram importantes, né, a observação dos astros, a criação de um calendário para que pudesse saber o período de chuva, o período de estiagem, para que pudesse ter uma existência pacífica ali em meio às águas, em meio ao processo de inundação, em meio ao período de chuvas. E aproveitar o potencial hidráulico e hídrico desses rios. Afinal de contas, eles que vão fertilizar, eles que vão levar a vida a toda essa região. Além disso, né, diques, canais de irrigação, tudo isso vai ser potencializado a partir da utilização da água como força motriz e da água como origem da vida, aí, que vai de fato fazer com que essas civilizações conseguissem viver à margem desses rios, né? Então, aí, novamente, um infográfico agora mostrando algumas cidades que se desenvolveram ao longo do rio Tigre e ao longo do rio Eufrates. Então, observem aí que os rios se margeiam, né, ao longo da sua extensão, com cidades como Nínive, né, do Império Assírio, né, cidades como Ur, na Babilônia, como outras cidades que vão se desenvolver nessa região também, tá? Uma economia, ou seja, dependia muito
da produção de cereais, né, principalmente o trigo e a cevada, e pequenos rebanhos que eram também criados naquela região. O comércio vai ter uma escassez de madeira e de minérios, mas que vai estabelecer o comércio desses produtos com outros povos, tá? Principalmente os egípcios, os fenícios, tá? Que vão estabelecer os fenícios principalmente com o fornecimento de cedro, né? Que era a madeira originária da Fenícia ali, região do atual Líbano, e as outras preciosidades vindas do Egito principalmente, né? Tanto os meios de produção como as terras, a maioria eram terras comunais, ou seja, eram terras de uso comum, mas que estavam sob a tutela do Estado. Então nós vamos ver, na antiga Mesopotâmia, que os povos vão ter uma influência muito grande, tanto do Estado, da organização governamental da época, dos reis que administravam as cidades, como também uma própria predominância dos templos também. Então a religiosidade vai acabar sendo um fator que vai ajudar a administrar essas primeiras sociedades que vão se organizar. Principalmente os templos, que tinham um papel não só religioso, mas que tinha também o papel de armazenar a produção, tinha um papel administrativo ali, onde os sacerdotes exerciam uma grande influência na sociedade daquela época. Né? Então a sociedade, o Estado, né, possuía grande parte das propriedades, então as terras eram pertencentes ao Estado, a produção era praticamente toda composta ali, né, por camponeses livres, né, que ficavam com maior fardo dentro desse processo produtivo, e por escravos. Tá? Escravidão por dívida aqui era muito comum, e também a escravidão vinda aí de processos de guerra, tá? Onde aqueles que eram presos acabavam sendo colocação de escravos. Né? Então, compunha-se uma elite agrária dominante, né? Junto com militares, sacerdotes e principalmente o rei. Né? O rei aqui que vai ter uma ligação direta com a religião. Tá? Então, o rei aqui vai exercer um papel tanto político como religioso. Tá? Numa camada intermediária, nós vamos ver artesãos, comerciantes e agricultores livres que vão compor ali como se fosse a parte intermediária, a parte de uma sociedade que não vai ter tantos privilégios assim, mas que vai compor, né, essa pirâmide social. E a base vai estar os escravos, né, a maioria prisioneiros de guerra, cativos aí, que vão ser colocados, subjugados na condição de escravidão. Né? A religião eram politeístas, né? Nós vimos na aula anterior, falávamos dos hebreus, que os hebreus têm também uma origem anterior aos povos que habitavam a região de Ur, da onde vai sair o Abraão, eram politeístas, né? Então Abraão vem com esse papel de juntar também num só Deus. Né? Tanto é que na Mesopotâmia as cidades tinham as suas divindades próprias, né? Então ali vai exercer não só o papel da religiosidade, mas esses templos também vão abrigar bibliotecas, vão abrigar armazéns onde vai ser condicionado esses cereais. Então os sacerdotes tinham uma importância política também, não apenas uma importância religiosa. Essa figura que é mostrada na tela aí é um demônio assírio da febre chamado Pazuzu, tá? Que é da figura desse demônio aí, né? Que a crença, né? Tanto não sei se vocês chegaram a ver, mas os pais de vocês provavelmente já viram, né? Comentem com eles, eles vão poder afirmar isso para vocês. Tem um filme da década de 70, considerado aí um dos maiores filmes de terror que o cinema já produziu, chamado O Exorcista. Né? No Exorcista, no começo do filme, né, mostra que a entidade demoníaca que vai possuir a menina no filme, ela é bem próxima a esse demônio Pazuzu. Né? Então tem uma ligação aí também da questão desse demônio aí, que aparecia muito na religião mesopotâmica, também com a figura da encarnação do mal para as religiões cristãs do mundo ocidental. Tá? Então fica aí uma dica de filme. Né? O filme é muito bom, tem esse contexto, e os pais de vocês provavelmente viram, que é aclamado aí um dos filmes lá da década de 70. É um filme que causa medo em muita gente até hoje. Dentro da política, né, vários povos vão dominar a região da Mesopotâmia.
Como é uma região fértil, uma região que tinha ali algo a oferecer, principalmente geograficamente, ali não vai se desenvolver impérios muito duradouros. De contas, vai ser uma região que vai estar em constante disputa, né? Então aí os próprios sumérios vão habitar aquela região, sumérios ali, que segundo alguns historiadores é apontado aonde surgiu a escrita, né? Os acádios, os babilônios, os novos babilônicos, os assírios, né, que é conhecido aí como um dos povos mais violentos desse período, né? Então, mesmo em meio a toda essa efervescência, né, essa troca de comando, essa troca de governantes da região, de povos que vão habitar aquela região, uma coisa vai ser comum, que é a figura do rei, né? Então as cidades eram cidades-estado que tinham a figura do rei como uma figura central, que vai exercer tanto um papel religioso também como um papel político muito importante. Tá? E aí, os principais que habitaram ali, os caldeus, tanto os sumérios ali, próximo à cidade de Ur, né? Ur ali que ficava os babilônios, né? Os assírios, né? Lá em cima, na próxima à cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Tá? Até tem uma história interessante, né? Que eu já relatei para vocês em sala de aula, mas faço questão de reproduzi-la aqui novamente. A capital, a Nínive, né? Os ninivitas são citados na Bíblia, tá? Na passagem que conta a história do profeta Jonas. O profeta Jonas é encaminhado por Deus para Nínive para poder pregar para aquele povo e libertar eles do pecado e da devassidão que eles viviam. Só que era um povo extremamente violento. Os assírios vão ser marcados aí pelas torturas, pelas mutilações que faziam com os prisioneiros de guerra, todos aqueles que representavam um perigo ou uma ameaça ao Império Assírio. Então o Jonas meio que tenta fugir dessas fugas aí, né? Ele está numa embarcação, ele acaba atirado ao mar. Segundo a Bíblia, ele é engolido por um peixe enorme, que eles supõem que seja uma baleia, né? A ponto de engolir um homem todo, né? E essa baleia, dentro da baleia, o Jonas, né, acaba ali chegando à conclusão de que ele deveria, né, seguir aquilo que Deus determinava, e essa baleia acaba jogando ele, né, regurgitando ele ali, justamente no litoral de Nínive, onde lá para pregar realmente aos ninivitas e pregar o Deus dos hebreus, né, o Deus único, o Deus onipotente, né, e aí ele acaba seguindo aquilo que Deus havia determinado por caminhos tortuosos, mas acabou chegando ao seu destino. Né? Os sumérios, né, como havia falado para vocês anteriormente, a primeira civilização na Mesopotâmia, cidades importantes aí, né, como Uruk, Lagash e Duinipur, tá? Como eu disse para vocês, eram cidades-estado, então elas tinham autonomia religiosa, política e econômica. Tá? Então as terras eram comuns, não existia propriedade privada. Né? Os sumérios, segundo historiadores, são responsáveis pela forma mais antiga que se tem conhecimento, que é a chamada escrita cuneiforme. Tá? Escrita cuneiforme, que é essa que está na imagem aí, que eram tábuas de argila, né? Onde a argila entalhada ali com cunhas de madeira, fazendo ali os elementos que compunham a escrita cuneiforme. Tá? Os acádios viveram na região por volta de 2400 a.C., tá? Dominaram a região e vão estabelecer a primeira forma de Estado centralizado, tá? Vão dominar os sumérios, a cultura suméria, tá? Embora não vão existir por muito tempo, não vão ter uma hegemonia tão grande na região, porque vai sofrer várias outras invasões, e aqui, durante pouco tempo, surgiu como Império Acádio, vai acabar sendo derrotado, né, pouco tempo depois. O Império Babilônico a gente divide em dois. Né? O primeiro império vai ter expoente o Hammurabi. Né? Hammurabi é o famoso governante que vai dar origem a um código civil, né? A um conjunto de leis que vai regular a vida na Mesopotâmia. Ou seja, numa sociedade em que havia necessidade de ordem, em que havia necessidade de uma organização, o Código de Hammurabi vai surgir ali com um rigor até extremado para punir, para regular as relações
nesse mundo antigo, tá? Baseado na lei de Talião, a famosa expressão olho por olho, dente por dente. Lembrando que o Código tinha essas leis rigorosas, mas ele punia as pessoas, as suas punições vinham de acordo com o status social. Então ele punia diferente quem era diferente. Então quem estava num estrato social, numa pirâmide social mais elevada, tinham punições mais brandas, enquanto aqueles que ocupavam os setores mais inferiores da sociedade tinham uma punição mais exemplar, né? Então, pelo menos ele era bem realista, não era hipócrita, né? Como o nosso conjunto de leis atual, que diz que temos isonomia, que podemos ser tratados da mesma forma diante da lei, mas a gente sabe que no fritar dos ovos, né, quem tem uma condição financeira melhor acaba tendo um privilégio aí diante da execução das penas. Tá? Então, vai ser aniquilado também depois por outras invasões, assim como vai suceder vários outros povos. Tá? Aqui está o Código de Hammurabi, né, que boa parte dele já foi traduzido, e vai constar vários elementos, não só da questão civil, da questão de punição, da agricultura, dos contratos que eram celebrados, das formas com que essas pendências poderiam ser aí solucionadas diante da lei. Né? Os assírios, como eu comentei para vocês anteriormente, né, vão anexar vários territórios e vão ser um dos povos mais temidos desse período. Até tem na ilustração acima aí o que causava mais temor nos seus oponentes, que eram os famosos carros de guerra. Né? Eram carruagens que eram puxadas por vários cavalos e que tocavam o terror dos seus inimigos simplesmente ao saírem em marcha rumo aos seus oponentes. Né? Então, considerados guerreiros ferozes, aí, costumavam saquear, destruir e massacrar os seus vencidos. Né? Eram mutilados, tinham orelha, narizes arrancados, né? Eram mortos aí com requinte de crueldade. Então, tinha um exército muito organizado. Tá? Vão utilizar aí ferramentas que até então representavam uma tecnologia para arremessar coisas, e também o ariete. O ariete que já devem ter visto em filmes aí, principalmente da Idade Média, que são mecanismos para derrubar barreiras, como por exemplo mostram quando vários soldados empunham, né, aqueles troncos de madeira gigante, vinham para arrombar as fortificações. Então isso aí foi desenvolvido também aqui no mundo antigo pelos assírios. Tá? Então o império vai ter declínio, não poderia faltar sangue, violência e conflito. Afinal de contas, foi em meio a isso que a fama dos assírios se consolidou. Tá? O segundo império, né, os chamados caldeus, vão assumir, né, na região onde os assírios viviam, e novamente a capital vai ser a Babilônia. Tá? Vai ser marcado aqui o segundo império babilônico pela figura do rei Nabucodonosor. Né? Até que a Maria Paula fosse menino, né, provavelmente esse seria o nome, Nabucodonosor, que nome bonito. Não vão me copiar, hein, por favor. Já tinha até um apelido, seria Nabuquim. Tá? E aí, pessoal, Nabucodonosor é conhecido por obras grandiosas, segundo a história. Ele que é no reinado dele que vai ser construído o Jardim Suspenso da Babilônia, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo os relatos, né, embora não tenham sido encontrados vestígios da existência desse jardim, há relatos, né, de historiadores, principalmente historiadores gregos, exemplificando a magnitude dessa obra, que segundo a história, né, o Nabucodonosor idealizou isso para uma das suas esposas, já que ela era da região da Média e tinha muita saudade da região, né, devido à região verdejante, com lagos, com riachos, e aí ele acaba construindo essa obra faraônica praticamente para levar um pouco mais de conforto à sua esposa e deixar ela um pouco mais à vontade numa região distinta da sua de origem. Tá? Lembrando aí as maravilhas do mundo antigo, né? Como eu citei aí, são 7 maravilhas do mundo antigo. A pirâmide de Quéops, que é a maior lá das pirâmides de Gizé, é a única que existe ainda hoje no mundo moderno. Depois, a seguir, o Jardim Suspenso da Babilônia, assim como a estátua de Zeus, tá? Na Grécia, uma altura entre 10 e 15 metros, produzida pelo artista Ofídias.
o Templo de Ártemis, também esse em Éfeso, na Turquia, o Mausoléu de Halicarnasso, tá? Também na Turquia, onde foi feito ali para guardar os restos de um rei, tá? É um mausoléu mesmo assim, para guardar os restos, também na Grécia, tá? E também o Farol de Alexandria. Então essas aí são as maravilhas, 7 maravilhas do mundo antigo. Se tiverem curiosidade, deem uma pesquisada aí que vocês vão encontrar bastante coisa interessante. É o Nabucodonosor também que vai aprisionar, né, e que vai escravizar o povo hebreu, né, no episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. O povo hebreu só vai sair de lá depois quando Ciro, né, rei da Pérsia, domina a região da Babilônia e liberta os hebreus, como a gente viu anteriores. Tá? Então aí está uma figura do que seria uma obra gigante, com colunas, com lagos artificiais, com uma vegetação bem exuberante, tá? E que, segundo a história, aí, traz essa ideia de deixar a esposa dele um pouco mais confortável. Na Babilônia também, que é considerado o berço de onde foi criada a chamada Torre de Babel. A Torre de Babel consta na Bíblia como um momento em que a humanidade desafiou a vontade de Deus, né, fazendo um templo tão alto que eles queriam alcançar os céus por meio próprio. Né? Aí, segundo a tradição bíblica, é em meio à construção da Torre de Babel que Deus acaba confundindo os seus construtores, fazendo com que cada um falasse uma língua diferente. E aí a origem dos idiomas diferentes. Né? Então, dessa forma, um não entendia o que o outro falava. E aí a construção acabou não chegando ao seu esplendor. Né? Mas relatos históricos apontam aí que a Torre de Babel era um enorme zigurate, ou seja, um templo que tinha aí tanto a função de observatório astronômico, também para se armazenar os cereais e para fazer os rituais religiosos. Né? Então, o legado da ciência que eles deixaram os povos da Mesopotâmia, a matemática, por exemplo, vão desenvolver muito na região, até porque precisavam de vários cálculos ali para se produzir a questão dos diques, das barragens, de toda a região, aonde eles precisavam levar a água. Tá? Foram também os pais da astrologia e também da astronomia, tá? Como ciência e outro mais no campo místico. Né? Foram responsáveis também pela divisão do ano em 12 meses, tá? Da semana em 7 dias e da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos, ou seja, um legado bastante interessante. Né? Então, pessoal, nós vimos aí de um meio bem sucinto, né, o que foi, de fato, o que nos deu, né, essa região da Mesopotâmia, que tem como grande legado a questão do advento da escrita, né, principalmente com os sumérios, aonde até hoje existe uma designação em que os povos que habitaram o período, aliás, depois da invenção da escrita, aproximadamente entre 4 e 3 mil a.C., não se tem uma precisão. Pós esse período, conhecido como história. Anterior a esse período, conhecido como pré-história. Embora, né, essa tenha sido deixada de lado por muitos historiadores, afinal de contas, mesmo sem a presença havia sim história, porque a história é composta de relatos humanos da presença humana e da transformação. E isso havia mesmo antes do advento da escrita. Tá? Então, pessoal, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas. Vou estar com vocês no fórum. Lancem os questionamentos, deem questões, né? Comentem a respeito da aula e a gente vai construindo o nosso conhecimento junto a partir daí. Tá certo, galera? Abraço!